Quando o assunto é escatologia, geralmente surgem mais dúvidas e especulações do que afirmações bíblicas. O livro de Ezequiel contém inúmeros textos apocalípticos e escatológicos, e é importante dizer que entramos agora no último bloco de estudos baseados nesta literatura do Antigo Testamento. E, portanto, estudaremos nesta lição o período milenial e o templo sem igual descrito por Ezequiel. Vamos juntos aprender a palavra de Deus. Queridos irmãos, quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. Como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Eu sou o presbítero e professor Murilo Alencar e para mim é uma satisfação dar início a mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical, revista Adultos CPAD. Hoje estudaremos juntos a lição de número 11, datada do dia 11 de dezembro de 2022, cujo título é A Visão do Templo e o Milênio. Já quero informar a todos que não seguiremos um modelo de abordagem padrão, como sempre fazemos aqui em nossas pré-aulas da Escola Bíblica Dominical. Não vou comentar o texto áureo, nem a verdade prática e nem o título da lição. Nós faremos uma abordagem desse assunto escatológico, não seguindo os tópicos da lição, porque isso prejudicaria a nossa comunicação, nosso objetivo aqui em sala. E quando se fala de escatologia, entendemos que devemos tomar muito cuidado, porque na exposição da aula podemos gerar mais dúvidas nos alunos do que convicção. E é por essa razão que eu não quero seguir a lição ponto a ponto e já quero lhe aconselhar, tanto você aluno da ferramenta EBD, como os irmãos que estão nos assistindo pelo YouTube, a tomar muito cuidado durante esta aula para não se perder em meio a especulações. Seja objetivo e um conselho de ouro: não se deta nas medidas, nos detalhes, nos pormenores da arquitetura do templo. Se você não tiver muita habilidade para falar sobre o assunto e não tiver imagens, ou imagens 3D, ou vídeo, ou se você não tiver uma maquete impressa do templo, a aula vai se tornar enfadonha e pouco produtiva. Melhor do que saber os detalhes, o tamanho, quantas portas, as medições, é você entender qual é o propósito do templo, por que é que o texto está ali, e entender qual é a vontade de Deus para o seu povo, tá certo? Quando o assunto é escatologia, o problema é que a gente lida com todo tipo de gente. Existem os escatomaníacos, é aquele tipo de pessoa que vê escatologia em tudo, né? O gato correu atrás de um rato. Tá vendo aí? Jesus está voltando. Aí, de repente, o dia está chuvoso, deu um relâmpago, deu um trovão forte. Ai, meu Deus, isso é um sinal da volta de Jesus. Então ele vê escatologia em tudo, né? O código de barra é a besta, Macron é o anticristo, e é tanta especulação que o que importa acaba sendo diluído em meio a esses assuntos secundários, tá certo? E ao contrário dos escatomaníacos, tem também os escatofobíacos, que é aquele povo que tem medo, não pode falar sobre isso aí, não pode ler o livro do Apocalipse, não pode ler o livro de Daniel, essas partes aí do livro de Ezequiel, é melhor a gente evitar, é melhor a gente pular, não volta agora não, Jesus, é um medo das últimas coisas, e a gente precisa aqui ter uma posição equilibrada, tá certo? Então, eu pretendo aqui falar com os irmãos dentro de uma limitação de compreensão, porque quando falamos de escatologia, entendemos que ninguém é dono da verdade de todos os detalhes. Nenhum teólogo de nenhuma confissão, de nenhuma denominação, de nenhuma época pode afirmar com convicção todos os detalhes concernentes aos eventos escatológicos. Então, a gente deve ter humildade, a gente deve ter temor quando falamos sobre escatologia, até porque a linguagem, os símbolos e os mistérios apresentados nos textos escatológicos eliminam
toda presunção que pode rodear o coração do teólogo, tá certo? Qual é o roteiro, então, irmão Murilo, que a gente vai seguir? Vamos seguir o seguinte roteiro, preste atenção. Não vamos tratar a lição ponto a ponto, mas não vamos fugir do assunto. Não dá para tratar também todos os textos de Ezequiel, porque o assunto aqui ele está exposto no capítulo 40 ao capítulo 46. Então a gente precisa ser sintético aqui, não sendo simplista, precisamos ser resumidos, porém objetivos. E o nosso roteiro será: primeiro ponto, as posições escatológicas em torno do milênio. Segundo ponto, a doutrina do milênio. E o nosso terceiro ponto aqui, dentro do nosso subsídio, será o templo de Deus no reino milenar. Os alunos da ferramenta EBD façam uso de todo o material exclusivo que postamos aí para vocês, e os irmãos que nos assistem posteriormente por meio do YouTube vão baixar o subsídio gratuito, que não é o subsídio completo, e não terão acesso aos recursos que são exclusivos do aluno da ferramenta EBD. Mas você vai fazer uma coisa aí por nós, você do YouTube, vai deixar o seu like, vai se inscrever em nosso canal se ainda não é inscrito, vai interagir conosco nos comentários e, mais importante que isso, vai conhecer a ferramenta EBD. O link está aqui na descrição do vídeo. Vai embaixo, conhece a plataforma da ferramenta, eu tenho certeza que será bênção para você. Indo para o nosso primeiro ponto aqui, as posições escatológicas em torno do milênio, nós precisamos entender que o que une os teólogos, o que une todas as posições escatológicas, todas as escolas de interpretação bíblicas, cristãs, porque há escolas que são heréticas, escolas que negam a vinda de Jesus, escolas que afirmam que Jesus já voltou, são escolas heréticas. Mas há escolas que, apesar da divergência de interpretação, elas são unidas por uma doutrina comum. Que doutrina é essa? A doutrina de que o Senhor Jesus virá buscar o seu povo, virá buscar a sua igreja, ele aparecerá em glória e todo olho verá, e nós estaremos para sempre com ele. Agora, a mecânica de como estes eventos acontecerão, a cronologia dos fatos, os assuntos secundários, eles encontram há pontos divergentes entre algumas escolas de interpretação. E as principais, quando o assunto é o milênio, são os amilenistas ou o amilenismo, o pós-milenista ou os pós-milenistas e o pré-milenismo ou os pré-milenistas. São as principais escolas de interpretação quando o assunto é o milênio. Eu não estou falando aqui sobre a questão tribulacional, porque existem os pré-tribulacionistas, os pós-tribulacionistas e os mesotribulacionistas. Então, o assunto não é a tribulação. Presta atenção, o assunto é o milênio. Irmão Murilo, se eu quiser me aprofundar nesse assunto, eu vou lhe indicar aqui esse livro do Millard Erickson. Ele é um teólogo calvinista moderado. Ele não tem a mesma posição que temos aqui dentro das Assembleias de Deus, porque o Erickson ele não é dispensacionalista, até onde eu li, mas ele apresenta aqui com maestria a polêmica em torno do milênio. Ele vai falar sobre os pontos fortes e os pontos fracos de cada escola de interpretação, seja o amilenista, ele é pré-milenista, né? Seja o amilenista, o pós-milenista ou o pré-milenista. Se você quiser se aprofundar mais no assunto dentro de uma visão dispensacionalista, pré-tribulacionista e pré-milenista, que é a posição adotada pelas Assembleias de Deus, eu vou lhe indicar esse manual de escatologia, um texto, um livro consagrado, um clássico do Dwight Light Pentecost. Então, aqui é uma obra de leitura obrigatória para todos aqueles que querem se aprofundar na escatologia adotada pelas Assembleias de Deus. Além do que também, eu quero fazer uma menção honrosa aqui do livro do Antônio Gilberto chamado O Calendário da Profecia, tá ok? Então, vamos aqui rapidamente resumir essas escolas de interpretação a fim de que você entenda, se contextualize e se aprofunde, ainda que de forma
desculpem, um paradoxo, né? ainda que de forma um pouco resumida, no assunto da lição de número 11. Primeira escola de interpretação, os amilenistas. E o amilenismo é uma posição geralmente adotada dentro dos arraiais batistas, dos arraiais presbiterianos. Eles se dividem aqui. Eles são amilenistas, pós-milenistas e pré-milenistas. E essa posição ela é adotada dentro desse contexto denominacional. A escola amilenista é uma escola de interpretação, preste atenção, que espiritualiza boa parte das passagens bíblicas futuríveis. Sua característica principal está em aceitar o termo 1000 anos como não literal. Então, o que é que o amilenista ele crê? Ele crê que os 1000 anos descritos na Bíblia, o reino milenial, ele não é literal. E eles olham para esse texto como uma alegoria, eles espiritualizam o texto. O Gruden, ele tem uma teologia sistemática muito boa, para quem quer se introduzir no estudo teológico, ele oferece-nos uma explicação sobre essa linha de pensamento amilenista. Ele diz: aqueles que reinam com Cristo por 1000 anos são os cristãos que já morreram. Veja, essa ideia de um reino milenial não existe dentro do sistema de interpretação amilenista. Então, para eles, as pessoas que reinam com Cristo por 1000 anos são os cristãos que já morreram e já estão no reinado com Cristo no céu. O reino de Cristo no milênio, segundo esse ponto de vista, não é um reino físico aqui na terra, mas sim um reino celestial sobre o qual ele falou ao declarar: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Mateus 28:18. Esse ponto de vista, chamado amilenista, sustenta que não existe nenhum milênio que ainda esteja por vir. Amém? Então nós não cremos aqui nessa primeira posição, e isso nos leva a uma segunda posição, o pós-milenismo. Às vezes, o pós-milenismo e o amilenismo estão tão juntos assim que é difícil de separá-los, de identificar o que é pós-milenista e o que é amilenista. São posições assim que estão muito associadas. Então, eu quero aqui seguir uma perspectiva de pós-milenismo nas palavras do pastor Walter Brunelli, que é autor da teologia sistemática para pentecostais. Ele diz o seguinte: o pós-milenismo apresenta uma cronologia contrária à do pré-milenismo. Cronologia contrária. Segundo essa linha de entendimento escatológico, Jesus virá somente no fim. É por isso que chama pós-milenismo. Jesus virá somente no fim desse período que não precisa ser entendido literalmente. E aqui é onde o pós-milenista se aproxima do amilenista. Ele não entende os 1000 anos ali, ele não interpreta Apocalipse capítulo 20, versículo do 1 ao 7, como literais ali. Os 1000 anos não são literais. E eles entendem que não são 1000 anos exatos. Pode ser menos ou pode ser muito mais. Então, segue aqui uma síntese do que expressa a crença pós-milenista. E olha que esse texto aqui, ele é autoexplicativo. O texto diz assim: o reino de Deus, simbolizado pelo milênio de Apocalipse 20, será realizado por meio do sucesso, presta atenção nos detalhes, do sucesso da pregação do evangelho e das missões a todos os povos da terra. Acho que você já ouviu aqui essa ideia, né? O evangelho precisa ser pregado em todos os reinos do mundo, em todas as nações, em todos os lugares, para então Jesus voltar. Você já ouviu isso, não já? Talvez você já até tenha pregado isso, mas isso aqui é um conceito pós-milenista. O pré-milenista e o pré-tribulacionista, ele aguarda Jesus a qualquer momento. Então, a volta de Cristo não está condicionada ao evangelho ser pregado em todas as nações. Não. Conceito pós-milenista. Aí prossegue aqui. O evangelho será disseminado no mundo inteiro e a maior parte da raça humana será salva. Os princípios éticos da Escritura se tornarão a base da lei da sociedade. Parece uma utopia, né? E ele prossegue dizendo aqui no seu texto: o conhecimento e a tecnologia continuarão a crescer cada vez mais. A tecnologia e a base
cristã da sociedade capacitarão a humanidade a resolver os problemas de pobreza, fome, crime, etc. Alguns pós-milenistas acreditam que, por causa da obediência das nações ao Evangelho, Deus removerá quase todos os efeitos da maldição da criação proferida em Gênesis 3 após a queda. A natureza será restaurada, a poluição vencida e a capacidade produtiva da terra será plenamente alcançada. Ninguém mais carecerá de alimentação, abrigo e roupa. De fato, todos terão a mesma... todos não terão mais necessidades. Em obediência a Deus, o imperativo cultural de Adão e Eva será cumprido, será realizado, embora não com perfeição. Após uma era de talvez milhares de anos de paz, Jesus voltará para encerrar a história e iniciar um estado eterno. Essa posição pós-milenista, ela encontra um problema bíblico muito grande. Porque aqui, primeiro, eles entendem que o reino milenial ele é algo progressivo. À medida que as nações forem aceitando Jesus, esse período milenial, que é interpretado de forma alegórica, ele vai se estabelecendo. Então, assim, a visão do pós-milenista é uma visão muito boa do futuro no aspecto do mundo e seu sistema. O mundo vai se render aos pés de Jesus, o mundo vai se converter, as nações vão se dobrar e a gente, assim, então, vai experimentar essa era de paz. O problema é que essa visão ela contraria muitos textos da Escritura. Sobretudo Mateus capítulo de número 24, que nos diz que nos últimos tempos muitos apostatarão da fé. Fala de uma frieza espiritual crescente, de um tempo de dificuldade, de pecado, de guerra, de rumor de guerra. Então a visão pós-milenista, ela não tem amparo escriturístico para se sustentar. Tá bom? E, por último, aqui nós temos a visão pré-milenista, que, diga-se de passagem, o pré-milenismo é a posição adotada pela maioria dos crentes em toda a face da Terra, e essa escola de interpretação afirma que Cristo voltará antes do milênio. Então, as Assembleias de Deus, concernente ao título aqui da lição, a visão do templo e o milênio, as Assembleias de Deus, elas são pré-tribulacionistas, elas creem que Jesus voltará antes da grande tribulação, no ato do arrebatamento, e elas são pré-milenistas, pois elas acreditam que Jesus voltará no final da grande tribulação para instaurar um reino milenial desculpem a redundância, um reino de 1000 anos, o milênio. Então, a gente crê dessa maneira, nós seguimos essa posição escatológica. Porém, vale ressaltar, eu digo mais uma vez, creio nisso de todo o meu coração, mas também sou humilde o bastante para dizer que, quando o assunto é escatologia, repito, ninguém é dono da verdade absoluta. Então seja moderado em suas colocações. Quero falar aqui sobre a doutrina do milênio, que é o nosso segundo ponto. A doutrina do milênio. Irmão Murilo, você está fugindo do assunto da lição. Não tô não, rapaz. Porque esse templo aqui, da visão de Ezequiel, ele é o templo que será erguido no período milenial. Então, se tu entende o que é o milênio, se tu entende quando se dará o milênio, as características do milênio conforme a crença adotada pelas Assembleias de Deus, tu vai ter mais propriedade para falar sobre o templo construído nessa época, entendeu? Então vamos lá. O milênio é o esplendoroso reinado de Cristo implantado na terra com justiça e paz por 1000 anos. O texto base, Apocalipse capítulo 20, versículo de número 6. Felizes os santos que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Então eu não posso espiritualizar aqui esses 1000 anos sem espiritualizar a primeira ressurreição e a segunda morte. Se eu espiritualizo uma parte do texto, tenho que espiritualizá-lo todo. Então nós pré-milenistas entendemos que esse texto aqui, ele é literal. A era milenar é o tempo onde todas as alianças feitas por Deus terão seu cumprimento final e completo. Preste atenção nas alianças ao longo dos tempos. Primeira aliança, a aliança abraâmica. As promessas da aliança abraâmica a respeito da terra e da descendência são cumpridas na era milenar. E no subsídio aqui há vários
versículos, textos, provas. A perpetuidade de Israel, sua posse da terra e sua herança das bênçãos estão diretamente relacionadas ao cumprimento desta aliança. Então, o reino milenar é o período onde todas as promessas feitas a Abraão terão o seu cumprimento final. O período, a era milenar, será também um momento onde as alianças davídicas terão o seu cumprimento cabal e completo. As promessas da aliança davídica a respeito do rei, do trono e da casa real são cumpridas pelo Messias neste tempo. Repito, novamente aqui temos vários textos provas. E também nós temos aqui a nova aliança, profetizada por Jeremias e por Ezequiel. As promessas da nova aliança no tocante ao novo coração, ao perdão dos pecados e à plenitude do Espírito são cumpridas para com a nação convertida na era milenar. Todas as bênçãos espirituais que Israel recebe são cumpridas, são cumprimento dessa aliança. Observa-se assim que a era milenar traz consigo pleno cumprimento de todas as promessas de Deus para com a nação de Israel. Falando de aliança, nós também entendemos que o período do milênio, ele é a última dispensação que esperamos. Se a gente fosse falar aqui de dispensação, falaremos sobre a dispensação da inocência, a dispensação do governo humano, eu posso estar esquecendo aqui alguma, a dispensação da era patriarcal, a dispensação da lei mosaica, a dispensação da graça. Nós estamos caminhando para essa dispensação, para esse tempo aqui, para essa mudança no tratado de Deus com a humanidade, para o tempo do milênio. No reino milenar, Satanás será preso. Os amilenistas, eles acreditam que no Calvário o diabo ele foi preso. E eles entendem isso aqui novamente, espiritualizando, né? Jesus tirou todo o poder, toda a força do diabo ali no Calvário quando bradou está consumado. Mas quem foi que tentou Ananias e Safira? Lá em Atos capítulo de número 5, se eu não me engano, 5? Isso mesmo, capítulo de número 5. Quem foi que tentou Ananias e Safira ali? Então, assim, a gente precisa olhar para esse texto aqui e entender que o diabo não está preso, ele está atuante, ele está enganando as nações, ele está operando, ele está trabalhando contra a vida da igreja, contra a nossa vida. Mas na era milenial aqui, o diabo ele será preso. O texto nos diz em Apocalipse, capítulo 20, versículo 1 ao 3, então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente que é o diabo Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs um selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completarem os 1000 anos. Então é um período onde as nações não estarão mais sob o ataque e a influência direta de Satanás. Quando falamos de milênio, veja a relação de Cristo com o milênio, né? O milênio ele não poderia existir sem a manifestação de Cristo, de quem depende toda a era milenar. E eis aqui alguns aspectos do relacionamento que Cristo mantém para com o milênio. E esse relacionamento ele pode ser observado nos muitos nomes e títulos a ele conferido durante esse período, cada um sugerindo alguns fatos sobre sua pessoa e sua obra nesse período aqui. Primeiro, quando a gente fala sobre a era milenar, que eu não vou citar todos os textos, são muitos textos aqui, mas olha alguns títulos atribuídos ao nosso Senhor Jesus. Ele é o Senhor dos exércitos, Ele é o teu Deus, Isaías 52:7. Ele é Senhor, justiça nossa. Ele é o ancião de dias, Ele é o Senhor, Ele é o Altíssimo, Ele é o Filho de Deus, Ele é Jeová. E esses aqui são nomes que mostram que aquele que reina no período milenial é verdadeiramente Deus. Então, dentro do milênio, nós experimentaremos novamente uma teocracia, um governo teocrático, Deus reinando, Deus governando o seu povo. Ainda sobre os títulos a respeito de Cristo relacionados ao milênio, a Bíblia fala sobre o tronco de Jessé, o filho do homem, o servo, o renovo. E aqui esses nomes são usados para frisar a humanidade do Messias e seu direito de reinar sobre o homem por causa de sua relação com ele. Nós temos também aqui a autoridade do Messias designada em títulos como rei, como o legislador, o príncipe ungido, o príncipe dos príncipes. E esses títulos aqui apontam seu direito ao trono.
né, apontam aqui o seu direito de reinar, sua realeza. Olhe a obra do rei como redentor em trazer salvação ao seu povo, e essa obra de Cristo relacionada ao milênio, ela aparece em alguns versos como ele é apontado como redentor, como o sol da justiça, como o que abre o caminho, como o Senhor da nossa justiça, a pedra, a luz. Então, esses títulos aqui mostram que Jesus, o Filho de Deus, o Filho do homem, é aquele que redime, que reina através da era milenar. Olha as características do milênio. Segure aí, viu? Não perde a atenção porque... Desculpem. Eu vou citar aqui bastante características. Primeiro, o milênio será caracterizado por paz. Será uma era de paz, paz nacional e individual. Serão frutos do reino do Messias. Olha o que diz Isaías 2 e 4. Tem mais referências aqui, mas vou citar essa. E ele julgará entre as nações e repreenderá muitos povos. E estes converterão as suas espadas em enxadões e as suas lanças em foice. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerrear. E eu lhe pergunto, quando foi na história que isso aqui aconteceu? Quando na história essa profecia se cumpriu? Então, nós olhamos para essa profecia aqui e a colocamos dentro dessa era milenar. O reino milenial também será marcado pela alegria. A plenitude da alegria será uma característica desta época. O texto diz em Isaías capítulo 9, versículo 3 e 4: Tu multiplicaste a nação, a alegria lhe aumentastes. Todos se alegrarão perante ti como se alegram na ceifa e como exultam quando se repartem os despojos, porque tu quebrastes o jugo da sua carga e o bordão do seu ombro e a vara do seu opressor. Glória a Deus. Esse período também será marcado por um tempo de santidade. O reino teocrático será um reino santo, no qual a santidade é manifesta por meio de um rei que é santo, de súditos santos. A terra será santa, a cidade será santa, o templo será santo, porque o Senhor é santo. Olha o que diz Isaías 52 e 1. Desperta, desperta, veste-te da tua fortaleza, ó Sião, veste das tuas roupas formosas, ó Jerusalém, cidade santa, porque nunca mais entrará em ti nenhum incircunciso e nem imundo. O reino milenial será marcado por glória, será um reino glorioso, será marcado pelo um consolo, porque o próprio rei ministrará os corações dos seus súditos. Será um reino onde haverá justiça. Glória a Deus. Eu costumo dizer, a gente estava aí no período presidencial, eu tenho minhas convicções, né? Eu sei em quem eu votei. Mas a gente estava aí nesse período, o pessoal dizia, é Lula, é Bolsonaro, é Lula. E aquela briga por um e por outro, a gente deve votar por princípios, correto? Mas a gente não deve se apegar a um homem, porque os homens são falhos. E não é governo aqui na Terra sem corrupção. Então, meus irmãos, quando a gente olha aqui para o milênio, governo sem corrupção, só aqui no milênio. Esse governo será... ele será administrado por um rei justo, por um rei que não pode ser corrompido. Durante o milênio haverá um pleno conhecimento dos mistérios de Deus, de quem Ele é. O Espírito atuará instruindo o povo de Deus. Haverá também uma retirada da maldição original colocada sobre a criação. No período milenial, a doença será eliminada. Glória a Deus. Eu poderia falar sobre os textos que estão aqui, mas o tempo não me permite. Haverá cura dos deformados. Na época milenial, olha o que diz Isaías 29:18: naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro, e dentre a escuridão e dentre as trevas os olhos dos cegos as verão. O período milenial será marcado por proteção, haverá uma ação sobrenatural, não haverá criminalidade, haverá uma proteção, a saúde das pessoas será marcado por um tempo sem igual. Haverá uma plenitude, uma presença capacitadora do Espírito Santo. Então, o reino milenial é um reino que deve estar presente em nosso coração. Nós devemos orar, venha o teu reino, venha o teu reino, venha o teu reino. E quando a gente ora pedindo o reino, a gente não ora só pela manifestação do já e aqui,
né? Porque nós desfrutamos aqui um pouco do aqui e agora do reino, né? A gente vive naquele período do já e ainda não. A gente desfruta do derramado do Espírito, do batismo, a gente desfruta do poder, da presença, desfruta de tanta coisa aqui e agora, mas ainda não é o reino em sua consumação. Então a gente deve orar dizendo assim: venha o teu reino, Senhor. Venha o teu reino, venha o teu reino. Bendito seja o nome de Jesus. Então, essa, em síntese, é a doutrina do milênio. Eu poderia falar aqui de muitas coisas sobre o milênio, há muitos aspectos que geram calorosas discussões, mas isso ficará para outra oportunidade. Precisamos partir para o nosso terceiro tópico, o templo de Deus no reino milenar. E aqui a gente entra propriamente nos pontos aqui distribuídos pela lição, nos tópicos que estão aqui presentes na lição. O comentarista ele vai se deter em falar sobre o retorno da glória de Deus. O pastor Ezequiel Soares vai dizer que assim como a glória foi embora pelo nas portas do templo, ela retornará e assim. Mas a gente quer tentar ser um pouco objetivo aqui em nossas palavras. Primeiro, grande parte da profecia de Ezequiel 40 ao 46, como já disse a vocês, dedica-se ao templo, sua estrutura, seu sacerdócio, seu ritual e seu ministério. Várias opiniões têm sido apresentadas a respeito dessa importante profecia. Um estudioso, ele esboça as seguintes opiniões. Existem pelo menos 5 interpretações desses capítulos aqui. Eu vou citá-las rapidamente para vocês, apenas a título de conhecimento. Primeiro, alguns acham que essas passagens, a que fala sobre o templo, as medidas desse templo, elas se referem ao templo de Jerusalém antes do cativeiro babilônico. E o propósito é preservar a memória do templo. Mas a objeção é que tal memória é desnecessária em razão dos relatos dos livros de Reis e Crônicas. Além disso, a menção que Ezequiel faz do templo, das medidas, dos utensílios, do que tem lá no templo, é totalmente diferente do templo construído na época de Salomão. Então, essa primeira visão aqui, ela não se sustenta. Segundo, alguns pensam que os capítulos dizem respeito ao templo em Jerusalém depois do retorno dos 70 anos na Babilônia, mas isso não pode ser verdade, porque existem mais contrastes do que semelhanças entre o templo aqui e o mencionado, ou seja, aquele que foi reconstruído por Zorobabel e Neemias. Terceiro, alguns acreditam que os capítulos aqui se referem ao templo ideal que os judeus deveriam ter construído depois de 70 anos de cativeiro, mas nunca realizaram. Essa posição aqui, ela também não é a mais correta, porque ela rebaixa o caráter da palavra divina. Por que essa profecia de Ezequiel seria dada se ela nunca viria a ser cumprida? É um ideal de um templo. Ezequiel profetizou sobre um templo que os judeus não construíram e nunca será construído. Então, essa alternativa também aqui é descartável. Quarto, alguns consideram que o templo de Ezequiel simbolizam as bênçãos espirituais da igreja no presente, mas isso também é improvável, porque mesmo os que defendem essa teoria não conseguem explicar o simbolismo do qual estão falando. Então eles se perdem mais do que explicam. Uma quarta alternativa também descartável. A última, e é a que cremos, é que o texto aqui presente, ele fala sobre a previsão do templo construído na era milenar. E é justamente essa alternativa aqui que parece ser a mais adequada conforme o estudo sistemático das Escrituras. Então, o que é que a gente pode dizer aqui sobre o templo do milênio? Nós podemos dizer que os textos aqui de Ezequiel 40 a 46 não podem ser espiritualizados. Não podem. A gente não pode trazer aqui, pegar o texto e fazer alegorias sobre o texto. A verdadeira interpretação, assim cremos, é a literal, que encara os capítulos como uma profecia ainda não realizada, por cumprir-se quando Israel for restaurado pelo pastor e a sua glória for mais uma vez manifesta em meio o povo. Unger é um estudioso muito renomado. Ele afirma que o templo de Ezequiel é um santuário literal e futuro a ser construído na Palestina, como esboçado durante o milênio. E ele mostra aqui qual é o propósito do templo. Nós temos aqui inúmeros detalhes, nós temos aqui
coisas aqui esboçadas, tracejadas. Mas eu quero se deter aqui nos propósitos. Os propósitos que serão realizados no templo. Unger, esse estudioso, ele nos diz o seguinte: primeiro propósito do templo, o primeiro, demonstrar a santidade de Deus. Então, o pastor Ezequiel Soares, ele vai falar sobre isso também. O templo, ele será erguido no período milenial para uma demonstração da santidade de Deus que é sem igual, sem comparação. A Bíblia diz em Ezequiel 43:7, ele disse: Filho do homem, este é o lugar do meu trono e o lugar para a sola dos meus pés. Aqui viverei para sempre entre os israelitas. A nação de Israel jamais contaminará o meu nome santo. Nem eles, nem seus reis, mediante a sua prostituição, e os seus ídolos sem vida, e seus reis e seus santuários nos montes. O que é que o texto está nos ensinando? O texto está proclamando aqui essa santidade de Deus. Além de ele estar entronizado acima dos céus, ele removeu todos os deuses. Ele habita em absoluto esplendor em sua morada. Deus é santo. Então, na era milenial, todos os povos saberão que ele é santo. Segundo, o templo ele é erguido, ou ele será erguido para promover uma habitação para a glória divina. Olha o que é que o texto diz, Ezequiel 43:7. Este é o lugar do meu trono, e o lugar para a sola dos meus pés. Aqui viverei para sempre, entre os israelitas. Então o templo será um sinal da presença de Deus no meio do seu povo. E eu acho isso interessante porque no período de Jeremias, no período de Ezequiel, a Arca da Aliança, símbolo da presença de Deus, se perdeu. Ninguém sabe onde encontra-se a arca. Então, o segundo templo, apesar de ter tido a presença de Cristo, ele não tinha a presença da arca em si, desse símbolo da presença. A Cristo ele não permaneceu no templo construído por Zorobabel e porventura mais tarde um templo restaurado por Herodes. Ele não permaneceu ali. Mas aqui o texto fala aqui de um período onde não será mais uma arca, onde a habitação não será temporária, onde a habitação não será por objeto. O próprio Deus estará ali. Terceiro, o templo será erguido para perpetuar o memorial do sacrifício. Aí alguém vai dizer assim: irmão Murilo, então quer dizer que no período do milênio vão construir, vão oferecer sacrifícios? Lá em Hebreus, a gente já não aprende que o sistema sacrificial ele teve o seu cumprimento em Cristo? Sim. Mas uma das interpretações, inclusive o pastor Ezequias ele adota essa interpretação, a mesma que a nossa, é que os sacrifícios eles serão um memorial. Você não participa da Santa Ceia hoje? E a ceia não é um memorial da ressurreição e da morte de Cristo, e também um sinal de sua vinda, de seu retorno? Os sacrifícios também serão esse memorial. Não é um sacrifício, é claro, com o propósito de obter salvação, mas o sacrifício comemorativo de uma salvação já plenamente realizada. Quarto, o templo será erguido para prover o centro do governo divino. O texto diz em Ezequiel 43:7, este é o lugar do meu trono. Então as ordens sairão de lá. As diretrizes sairão de lá. O controle das nações, tudo que acontece de ordem sairá do trono. Então o trono tem essa conotação de autoridade, de regência, de governo. Quinto, o trono está ali erguido para prover a vitória sobre a maldição. A gente vai tratar sobre isso aqui na próxima lição, Ezequiel 47, versículo do 1 ao 12, quando águas saíam do liminar do templo, e essas águas corriam, e elas desaguavam no Mar Morto, e o Mar Morto, mar característico pela sua ausência de vida, ele será sarado. Então isso aqui tem todo um sentido espiritual que procuraremos discorrer na lição de número 12. Eu penso, meus irmãos,
que, tendo feito essa breve exposição, eu tenha atingido aqui os propósitos da lição de número 11 e lhe ajudado a entender um pouquinho desse assunto um pouco complicado, tá bom? Pesquise mais, eu vou deixar alguns artigos aqui para os alunos da ferramenta EBD, aliás, uns complementos no subsídio, tá bom? Então, nós vamos encerrar a aula de hoje e eu gostaria só de lhe dizer que o ensino dessa lição de número 11 deve provocar em nosso coração um anseio que o leve a clamar: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Nós não podemos perder a expectativa da vida além desta vida. Nós devemos viver por aquilo que é eterno. E é por isso que eu finalizo fazendo uma breve oração e pedindo que o Senhor nos ajude, tenha misericórdia de nós, a fim de que a gente não pare no meio do caminho ou tome atalhos que nos levem à perdição eterna. Que o Senhor nos conceda a sua graça com a finalidade de experimentarmos essas realidades futuras que são promessas gloriosas para a sua igreja e para o povo de Israel. Deus lhe abençoe, tenha um ótimo final de semana, tenha uma ótima aula de escola dominical e não se esqueça, abra a jaula.